Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria, como eu sempre faço, de esclarecer para vocês que todo o conteúdo fica lá no meu canal do YouTube, disponível para vocês. Então, quem não conhece o canal, vale muito a pena conhecer. Então, convido vocês para participar. Se gostarem, se inscrevam no canal, porque isso nos ajuda a criar conteúdos e trazer temas muito relevantes e complexos sobre a reforma tributária, ok? E hoje nós vamos falar de um tema extremamente complexo dentro da reforma tributária. Pode ser que esse conteúdo não vai abranger assim todos os segmentos, né? Ele é um conteúdo que vai ser um pouco mais direcionado ao agronegócio, tá? Mas eu acredito que vale muito a pena a gente reforçar esse tema, porque é algo que eu trabalho já há muitos anos com agro, né? Então a gente vem passando por alguns momentos complicados, com a reforma tributária também, né? Então eu acho que é importante a gente trazer e dividir isso, porque se tiverem colegas, né, nesse mesmo segmento que estão passando por isso ou que ainda não se atentaram a esses pontos, eu acho importante a gente deixar isso aqui público, né, para poder ajudar os demais, ok? Então vamos lá. O tema que a gente vai trazer hoje é reforma tributária, efeito colateral do diferimento no agronegócio. Então vamos contextualizar primeiro desde a inclusão dos insumos agropecuários no regime diferenciado, para poder a gente chegar até no momento do diferimento. Okay? Na última aula, a gente conversou sobre regimes diferenciados, né? Nós falamos no nosso último encontro, sobre regimes diferenciados e quais são os mecanismos e quais são os tipos de produtos, serviços que têm esse regime diferenciado de redução de alíquota, né? Então, o insumo agropecuário e o aquícola, ele na verdade está dentro do regime diferenciado com redução de 60% da sua alíquota da IBS e da CBS. Então, esse é o primeiro ponto. Vocês vão encontrar essa regulamentação dentro do artigo 138 da Lei Complementar 214. Tem também um parágrafo, o parágrafo 10, que ele é extremamente importante aqui para nós. Então, contextualizando, nós vamos falar sobre insumos agropecuários e aquícolas, que é o inciso 9, que está dentro do artigo 138, que trata do regime diferenciado, e falarmos também sobre diferimento e falarmos um pouquinho sobre o parágrafo 10 que traz. Então, eu vou contextualizar toda essa questão. Os insumos agropecuários e aquícolas, na verdade, aqui a gente vai dar um foco maior aos insumos agropecuários, eles foram contemplados dentro da lei complementar, dentro do regime diferenciado, para fomentar a cadeia do agro. Então, por exemplo, hoje a gente tem adubos defensivos, agrícolas, defensivos animais, tudo dentro de uma cadeia de agropecuária, né? E isso é desde a sua fabricação até a entrega desse produto lá para o produtor rural. Então, foi dado para esses insumos o benefício de redução de 60%. Então vamos focar um pouco, trazer como exemplo aqui a indústria de defensivo agrícola. A indústria de defensivo agrícola, ela está dentro da redução de base de cálculo, ela faz parte da cadeia do agro. E o que aconteceu quando isso ocorreu? Foi dado esse benefício da redução de 60% para os insumos da cadeia do agro que fazem parte do processo até o consumidor final. Então, o defensivo agrícola, como outros produtos, como adubos, fertilizantes, ele é insumo para a cadeia subsequente do agro, por exemplo, para usar numa plantação de soja, de grãos, qualquer grão que seja, commodity, cana, enfim. Então, o defensivo agrícola, o adubo, ele é utilizado para esses fins, né? Só que especificamente com relação ao insumo agropecuário, né? Basicamente, vamos tomar como exemplo a cadeia do defensivo agrícola. Então, hoje, se você pegar dentro do anexo 9, que traz todas as descrições em INCM dos insumos agropecuários, você vai poder verificar lá que os defensivos agrícolas constam lá dentro. Ok, até aí tudo bem, maravilha, houve uma redução
de alíquota para esses produtos, né? Só que, com isso, nós tivemos um impacto na cadeia. Por quê? O insumo, o defensivo agrícola, o insumo do defensivo agrícola, 90% dele é importado. E esse insumo, ele não foi contemplado dentro do anexo 9 como defensivo agrícola, porque foi considerado apenas o defensivo agropecuário, né? O pronto, o defensivo já para uso lá na agricultura, direto lá no produtor rural. Quando ele fez isso, quando isso não foi incluído, se não está dentro de uma redução de 60%, a alíquota que será utilizada será a alíquota de referência, que hoje a gente tem aí no passado 26,5%, mas ela já está chegando aí a uma alíquota de 28%, e o governo tende a ficar segurando esse percentual até nos 26,5%, mas vamos trabalhar com o que a gente tem, porque a gente ainda não tem uma alíquota efetiva referenciada. Vamos trabalhar com a alíquota de 26,5%, né? Então, o insumo pronto, o defensivo pronto, ele tem uma redução de 60%, que daria aí 10 e pouco de alíquota, né? 10,5 de alíquota. Mas o insumo que é importado para a fabricação do defensivo agrícola continua tendo a sua alíquota de referência cheia, ou seja, sem a redução. Então, ele vai, quando o industrializador do defensivo agrícola dentro do Brasil, né, do território nacional, que importar esse produto, vai pagar 26,5%. Ok, até aí, beleza, Cida, tudo bem, pagou, acreditou, porque a importação, né, obviamente, eu vou pagar o IBS e a CBS e vou tomar o crédito. E aí que começa o problema. Por quê? Nesse cenário, a margem da indústria de defensivo agrícola não é uma margem tão boa assim. Como? Dentro de um defensivo agrícola pronto, basicamente o insumo que eu utilizo lá, né, que eu importo, é basicamente 80% do produto pronto, dentro dessa conta e com a margem estreita, o que vai acontecer com as indústrias de defensivo agrícola é ter um crédito acumulado extremamente alto dessas operações. Então, foi dado um benefício para a indústria de defensivo agrícola, né, para a cadeia do agro, né, mas quando foi dado isso, foi dado uma parte apenas, a outra não. Então, esse crédito acumulado, você fala, não, Cida, mas o crédito acumulado, ele pode ser feito, né? Tem a lei complementar trouxe uma forma até um pouco mais célere de conseguir isso, ok? Mas eu posso levar pela lei, né, pela lei complementar, até 1 ano para ter volta desse crédito acumulado. E isso é um reflexo direto no fluxo de caixa das indústrias de defensivo agrícola. E mais, quando foi feito isso, se a gente sair da questão em si e olhar para o todo, se eu hoje importo o produto pronto de defensivo agrícola, eu vou ter uma carga, com a reforma tributária, se eu importo o produto pronto e trago esse produto para dentro do Brasil, quando eu importar esse produto aqui, a minha alíquota do IBS e da CBS será reduzida a 60%, porque ele é um insumo pronto que está especificado no anexo 9. Então vejam que quando isso foi criado, ele desestabilizou, né? Se isso aqui realmente permanecer nesses termos, ele vai desequilibrar a indústria de defensivo agrícola no Brasil. Se você for olhar assim, se você for objetivo e prático, compensa que você importar o defensivo agrícola e vender ele, né? Então, isso é um desestímulo à indústria dentro do Brasil, estimulando as importações. Esse é um dos pontos de atenção trazidos para essa questão do agro, que eu deixo aqui para os colegas do agro e para aqueles que querem entender um pouquinho do agro. Então, assim, se isso não for corrigido, nós podemos ter um impacto nas indústrias do agro, né, nas indústrias de defensivo agrícola, gigantesco. E a gente está falando de empregos, a gente está falando de outras cadeias produtivas que fornecem produtos, embalagens para a indústria do agro. A gente não está trazendo só a indústria de defensivo aqui. Nós estamos fazendo as indústrias de embalagem, de rótulo, né, de produtos, matérias-primas que eu compro no mercado nacional. É, então, um desestímulo à indústria do defensivo agrícola dentro
do território nacional. Não bastasse esse ponto, veio uma previsão de diferimento, que, ao meu ver, ela veio para ajudar, tá? Na verdade, essa previsão do diferimento, ela trouxe o quê? A princípio, lá quando na Câmara dos Deputados, isso foi trazido para fomentar ou para melhorar as questões das cooperativas do agronegócio. Por quê? Porque a cooperativa iria receber isso diferido, né? Passaria para o seu cooperado e aquele crédito presumido que a cooperativa tivesse lá, ela poderia tomar aquele crédito, né? Mais ou menos isso. Então, ela foi criada para dar esse benefício às cooperativas. Né? Só que posteriormente, não se sabe o motivo, né? Foi dado uma conotação diferente para esse artigo, né? E qual foi? Foi colocado, além do produtor rural, que era o foco da primeira legislação, então se você pegar lá no início, foi dado a previsão do diferimento para produtor rural não contribuinte do IBS que produz e vende os seus produtos que tem o direito de apropriação do crédito presumido. O que ele está querendo dizer aqui? Que deu o crédito presumido para as cooperativas e ele poderia ter esse benefício do diferimento. Mas já na aprovação do Senado e posteriormente na sanção do governo, né, que aí veio a Lei Complementar 214, isso foi estendido. Então, hoje, o texto está assim: previsão de diferimento do contribuinte no regime regular para contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e produtor rural não contribuinte, que era o que já tinha. Então, por exemplo, eu, contribuinte do regime regular, quando vender para um outro contribuinte também do regime regular, porque isso não tinha, né, isso foi colocado posteriormente, terá o benefício do diferimento. Então, vejam, isso que eu acabei de falar, na cadeia da indústria de defensiva agrícola, né? Que eu compro um produto, um insumo importado, eu importo um produto, eu vou pagar uma alíquota de referência cheia, no caso a gente está dando um exemplo da alíquota de 26,5%, vou quando vender ter uma alíquota reduzida de 60%, vou ficar com crédito acumulado. Se eu ainda colocar essa pitadinha de diferimento, o meu crédito acumulado ele tende a aumentar e muito. Por quê? Porque aqui o que ele quis dizer, eu, indústria de defensiva agrícola, sou contribuinte no regime regular. Vou vender para uma distribuidora de defensiva agrícola, também sujeita ao regime regular. E são basicamente para esses clientes que as indústrias de defensiva agrícola fazem suas vendas. Quando isso acontecer, gente, olha, eu vou ter ainda mais crédito acumulado, porque o diferimento vai acontecer. Então, eu não vou pagar nem os 10, nem os 10,5, os 10,6. Eu vou pagar, eu não vou ter nem esse valor para descontar do meu crédito. Você veja que, assim, a situação é tão complexa que o benefício do diferimento para as indústrias agropecuárias, ele não foi, somente para a indústria defensiva agrícola, ela não foi tão relevante. Ela não foi significativa no ponto de dizer assim, ó, ela é um benefício para mim. Porque crédito acumulado, nós que militamos na área tributária, sabemos, crédito acumulado é um problema, né? Pode ser que a reforma tributária venha e mude esse histórico ruim que a gente tem. Mas se eu já levar um ano para conseguir isso, é um ano de dinheiro parado, né? Por que eu falo um ano? Porque tem lá os prazos de 30, 60, 180, mas se a fiscalização abrir, se o fisco abrir qualquer fiscalização, eles têm 360 dias para homologar. Então, vocês vejam que se o diferimento persistir em toda a cadeia do agro, que é o que está no artigo 138, as indústrias, por exemplo, de defensiva agrícola, vão triplicar os seus créditos acumulados. Por quê? Ela terá uma importação de 27,5%, mas a sua cadeia subsequente não tem tributação. Então, é preciso entender com o governo, com o Senado, com a Câmara, o porquê que foi trazido isso, né? Se tem alguém ou outro segmento que tem algum benefício nessa operação, mas eu entendo que ele foi trazido de bom grado, ele foi trazido para ajudar, mas acredito eu que precisa ser levado para discussão de novo, para a gente ver como que faz com isso, né? Porque eu posso ter algo que veio para
contribuir com toda a cadeia do agro, mas desestabilizou toda a indústria do agro, ou seja, desestimulou para que as indústrias brasileiras de defensivo agrícola continuem fazendo o seu trabalho, fomentando a nossa economia aqui, porque, via de regra, ficaria mais fácil fazer importação direta desse produto. Então, eram esses dois pontos que eu queria trazer para vocês com relação ao diferimento e a questão toda que engloba o regime diferenciado de redução de 60% para a cadeia do agronegócio. Ok? Ficou um pouco extenso, mas foi necessário, porque eu acho que para os colegas que estão dentro do agronegócio, isso é um ponto extremamente importante, ok? Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.